Números, capítulo 14, versículo de 1 a 45. Etapas no deserto. A revolta de Israel. Então, toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiavam a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. E o Senhor, se agradar de nós, ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque nós os devoraremos como fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. A ira de Deus e a intercessão de Moisés. Toda a assembleia estava a ponto de apredejá-los, quando a glória do Senhor apareceu sobre a tenda de reunião e todos os israelitas. O Senhor disse a Moisés: até quando me desprezará este povo? Até quando não acreditará em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio deles? Vou destruí-los, ferindo de peste, mas farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. Moisés disse ao Senhor: os egípcios viram que, por vosso poder, tiraste esse povo do meio deles, e os disseram aos habitantes dessa terra: todo mundo sabe, ó Senhor, que estais no meio desse povo, e sois visto face a face. Ó Senhor, que vossa nuvem está sobre eles, e marchais diante deles, de dia numa nuvem, de noite em uma coluna de fogo. Se fizeres morrer todo esse povo com um só homem, as nações que ouviram falar de vossa reputação dirão: o Senhor não pode introduzir este povo na terra que lhes havia prometido sob juramento, e por isso os aniquilou no deserto. Agora, pois, se mostre a grandeza da vossa força, conforme prometeste, dizendo: o Senhor é lento para a ira, rico em bondade, que perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não deixa impune, e pune a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Peço então que, por causa da vossa grande misericórdia, perdoa os pecados deste povo, da mesma maneira que tendes perdoado este povo desde que saímos da terra do Egito até aqui. Perdão e castigo. O Senhor disse: conforme a tua palavra eu os perdoei, mas tão cedo como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram dessas 10 vezes e não me obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Haverá quanto ao meu servo Calebe, porém, que, animado de outro espírito, me obedeceu fielmente. Eu o introduzirei na terra que ele percorreu, e sua prosperidade possuirá. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam no vale, amanhã fazei uma curva e partir para o deserto em direção do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés e Arão: até quando suportarei essa assembleia maligna que murmura contra mim? Ouvi as murmurações dos israelitas que proferem contra mim. Diz-lhes: por mim mesmo juro, oráculo do Senhor, eu vos tratarei como ouvi que vos disseis. Desse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vos foram contados, segundo toda a sua conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Nenhum de vós entrará na terra, sob a qual jurei com a mão erguida
que vos faria habitar nela, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Quanto aos vossos filhos, dos quais dissestes que seriam presa do inimigo, farei entrar, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Mas, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. E os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós a vossa iniquidade 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei. Assim farei toda esta má congregação que se levantou contra mim, neste deserto, que se consumirão, e aí morrerão. E os homens que Moisés enviara para espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Aqueles mesmos homens que inflamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofené, que eram dos homens que foram a espiar a terra, ficarão com vida. A tentativa fracassada dos israelitas. Moisés transmitiu essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se afligiu muito. Levantaram-se de manhã bem cedo e subiram ao topo da montanha, dizendo: Aqui estamos, subiremos ao lugar em que o Senhor falou, porque pecamos. Moisés, porém, disse: Por que transgrides a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós. Sereis derrotados pelos vossos inimigos. Pois os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis à espada, porque vós desviastes do Senhor, e o Senhor não estará convosco. Todavia, eles ousaram subir ao cume da montanha, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se afastaram do acampamento. Então, os amalequitas e os cananeus que habitavam aquela montanha desceram, atacaram-nos e derrotaram-nos, perseguindo-os até Ormã. Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós, do Catequese Conhecendo Jesus, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham diariamente em nossos canais. Queremos também pedir a todos vocês que se inscrevam em nosso canal, ative os sininhos das notificações, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos para que a palavra de Deus chegue em mais lares. Muito obrigado, fique em paz e que o Senhor vos acompanhe.